Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu começo por cumprimentar os Srs. Presidentes das Câmaras Municipais de Almada, Barreiro e Lisboa, o Sr. Presidente do Barreiro, enquanto Presidente da Junta de Lisboa também. Agradecer os testemunhos e as intervenções que já aqui trouxeram e a reflexão que partilharam com estas comissões parlamentares que aqui estão reunidas. Nós, relativamente a este processo, a única coisa que existe, sou do Sr. Vereador, que também está aqui presente, peço desculpa, relativamente a este processo, aquilo que nós temos não é um projeto, não é um estudo, não é uma decisão em Diário da República. O que nós temos é uma nota de imprensa. Temos uma nota de imprensa do Sr. Ministro da Economia, que anuncia para este ano a concessão do terminal de contentores a construir na Trafaria. E a partir do momento em que as grandes opções da economia portuguesa e do Estado em matéria de infraestruturas se fazem a partir de uma nota de imprensa e de uma conferência feita uma sexta-feira de manhã, salvo erro, está tudo de pernas para o ar. E quando está tudo de pernas para o ar é muito difícil algum olhar mais enviosado tentar endireitar o que quer que seja. Nós temos uma visão de planeamento estratégico neste processo que é absolutamente inexistente. Inexistente. Aliás, quando nós chegamos à conclusão que não há a fundamentação numa linha que fosse, num parágrafo, num desenho, relativamente à utilidade, à necessidade, à vantagem estratégica, à vantagem económica, eu diria até mesmo relativamente à viabilidade económica de um projeto destes, relativamente a um investimento que é anunciado ao povo como sendo de 1.000 milhões de euros, na sua maior parte investimento privado. Esteve cá a Sr. Presidente da APL e perguntámos, estes 1.000 milhões de euros concretizam-se em quê? Isto desagregado, quais são os fatores que tudo somado dá 1.000 milhões de euros? Não me soube responder. E o perguntámos, é um número atirado para o ar? É porque tudo indica que sim. Porque não há nada que constitua uma base de fundamentação com um mínimo de credibilidade, ou mesmo sem credibilidade nenhuma. É zero. Não há nenhuma informação, por incredível que fosse, que o Governo apresente relativamente a este projeto. E isto num contexto, nós podíamos estar a falar numa altura em que por essa Europa fora florescessem terminais de contentores que fossem êxitos absolutamente radiantes. É que nesta altura nós estamos a discutir isto com o terminal de contentores de Amsterdão encerrado, que era muito semelhante a este nas características que tinha, e foi uma tentativa de competir com o Roterdão, fechou. E quando nós perguntámos ao Sr. Comandante, Diretor-Geral da Política do Mar, sobre a experiência parecida com essa que está a acontecer na Alemanha, em Wilhelmshaven, o terminal Eurogate, nós pensávamos que estava a correr mal, o Sr. Comandante respondeu-nos, esse também falhou. E quando isto acontece, e quando o investimento naqueles países é privado, bom, os seus deputados do PSD dirão, bom, isso são os estúpidos dos alemães e dos holandeses que não percebem nada disto, os que vão investir aqui é que são espertos e vão fazer um investimento que vai correr bem. Bom, e então é um investimento privado, a gente não tem nada a ver com o assunto, por acaso é mentira, porque se 20% desse dinheiro, que depois nunca chega àquilo que corresponde num investimento concreto, fossem os tais 200 milhões de euros que o Estado e os contribuintes tinham que pagar, isto significa que estaríamos perante uma PPP que muito possivelmente poderia estar condenada à partida a um rotundo fracasso do ponto de vista económico, arrastando atrás de si a movimentação de carga e o negócio fundamental e a atividade fundamental e o serviço público fundamental, não só para uma cidade, não só para 9 concelhos ou 18, mas sim para uma região, para um país. E é disto que estamos a falar quando falamos de uma coisa com este aparente otimismo que vai tudo correr bem. Vai tudo correr bem. Aliás, nós temos aqui uma necessidade, eu pedia aos senhores Presidentes, pedia aos senhores autarcas, que esclarecessem quem precisa de ser esclarecido e quem diz com esta à vontade tão grande, fazendo-me lembrar o meu avô Guilhermino que dizia que a ignorância é atrevida.
relativamente a esta ideia que foi aqui afirmada dos inúmeros instrumentos de gestão do território que prevêem o terminal de contentores na Trafaria. E, portanto, quando perguntámos, nomeadamente, a resposta foi o Prota-AML. Portanto, eu gostava que esclarecessem o equívoco que está aqui a ser reiteradamente afirmado e gostava que nos colocassem convém que se contextualize. Esse comentário é dirigido aos muitos apartes que estão a ser feitos à intervenção que está a ser feita. Eu agradeço ao Sr. Presidente. Eu continuava dizendo o seguinte: o estuário do Tejo, por inacreditável que possa parecer, não tem um porto de pesca. Não tem desde que os pescadores foram expulsos da doca de Pedrosos em 2008, pelo anterior governo. E aquilo que nós vamos ter mais uma vez nas festas populares que se aproximam é a sardinha no pão que chega a Lisboa de caminhão. E quando nós temos uma situação em que uma das questões que são não apenas componentes fundamentais da própria identidade de cidades e de uma região, e já não estou a falar daquela época do ano em que se come mais sardinhas, estou a falar de uma questão fundamental das atividades económicas de uma região e de um país. E quando tanto se fala do mar, quando tanto se fala do regresso ao mar, quando tanto se fala da vocação marítima do país, pelos vistos continua a esquecer-se aqueles que nunca abandonaram o mar, que são os pescadores. E, portanto, aqueles que nunca deixaram de se voltar para o mar, mesmo nas alturas mais desesperadas das suas vidas, é preciso aqui dizer que não podemos confundir pequenos núcleos pescatórios. Não podemos confundir, salvo seja, a doca da CP no Barreiro com o porto de pesca do Estuário de Lisboa. E, portanto, quando nós falamos da situação em que o pescado que é consumido em Lisboa... Sr. Presidente, eu se calhar fazíamos aqui um intervalo para que os seus deputados do PSD tomassem um chá para se acalmar. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, nesse sentido, há uma solução que tinha sido encontrada, inclusivamente de forma construtiva, durante vários anos, em articulação com a APL, e que do ponto de vista estratégico e do território estava incluído nos estudos de enquadramento e na visão de enquadramento estratégico para o desenvolvimento territorial, nomeadamente no eixo que foi aqui referido pela Sra. Presidente da Câmara de Almada, Costa da Trafaria, em que a pesca assume um papel fundamental, não apenas para a revitalização local e de um tecido social e económico de um concelho, de uma freguesia, mas sim como solução que responderia às carências da área metropolitana de Lisboa numa atividade que é fundamental, não apenas pelo potencial económico, mas por uma marca identitária que nós não podemos perder, como tendencialmente está a acontecer. Portanto, quando nós falamos do porto de pesca na Trafaria, não estamos a falar de um núcleo ou de uma solução específica, local e conjuntural para uma pequena comunidade. Aí há soluções que estão a ser apontadas e que há muito tempo deviam ter sido construídas. Eu pergunto aos senhores autarcas, qual é o ponto de situação, nomeadamente do ponto de vista da APL e do Poder Central, relativamente às soluções concretas e específicas e locais para as comunidades pescatórias que estão aqui nesta região, mas sobre, nomeadamente, esta solução global e estruturante para esta região. Eu termino, Sr. Presidente, com uma questão que não pode deixar de ser colocada e que se traduz numa perspectiva diferente face ao que foi aqui dito pelo Sr. Presidente da Câmara de Lisboa. Quando diz que, é o último ponto, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância, quando se diz que é positivo a desativação do trabalho portuário a montante de Santa Apolónia, há um contexto da movimentação de carga contentorizada em que 1,8, no último ano, 1,8 milhões de contentores de teus, isto dá para metade porque é saída e entrada, 1,8 milhões em Alcântara e 2 milhões, um pouco mais, a montante de Santa Apolónia. Ou seja, já estamos numa situação em que a maioria do trabalho portuário em termos de carga contentorizada se faz não em Alcântara, mas Santa Apolónia para cima. E não estamos a incluir, e deve ser incluído, aquilo que ali acontece, que é a ligação a
vital e crítica para as ilhas dos Açores e da Madeira e 2 terminais multiusos e mais outro terminal de granéis sólidos. Portanto, a nossa perspectiva, e gostava de ouvir a perspectiva dos senhores autarcas sobre isto, é de defender e desenvolver o trabalho portuário, não necessariamente com a expansão de território, mas com o melhor aproveitamento daquilo que existe, mas com esta situação de que o que é anunciado e prometido como a criação de postos de trabalho se pode traduzir, de acordo com o que está aqui apontado, com a destruição líquida e concreta de postos de trabalho neste setor e nesta região. Muito obrigado. Sr. Presidente. Eu, antes de mais, gostaria de dizer aos senhores presidentes das câmaras municipais, da Junta Metropolitana de Lisboa, ao Sr. Vereador, gostava de dizer que tenho muita pena que aquilo que os senhores vêm encontrar seja isto. Porque já temos tido reuniões com outra elevação e com outro nível. Mas, enquanto há vida, há esperança. Pronto. Eu quero aqui, procurando gerir o pouco tempo da forma mais adequada, e por isso mesmo, pesando bem o que vou dizer a seguir, lamentar profundamente a abordagem que, em certas alturas, foi feita nesta reunião para ouvir autarcas que foram convidados para vir aqui trazer o seu testemunho. E tenho muita pena que tenham sido, em certos momentos, recebidos dessa forma, da forma como foram. Queria aqui dizer que há quem tenha percebido mal ou então deliberadamente mentido, dizendo que o PCP diz que os pequenos núcleos de pesca não são importantes. Isto é evidentemente um disparate, para não dizer outra coisa. Nós queremos é que haja um porto de pesca no estuário do Tejo, coisa que não há e nem está previsto. E sobre a atribuição que é feita à Câmara de Almada e aos autarcas da margem sul, com considerações sobre o lixo e o luxo, dizer que é uma atribuição ainda por cima errada, factualmente errada. E, portanto, a frase não é de quem, pelos vistos, está aqui a ser responsabilizado por ela. Nós temos uma visão do trabalho portuário e da atividade do transporte marítimo portuário como vital e estratégica, nos termos em que os senhores autarcas aqui relataram e explanaram, num quadro de uma visão estratégica de planeamento e de gestão do território, de uma forma integrada, de uma forma global e não de forma casuística, de acordo, já nem será com o negócio no sentido economicamente nobre da palavra, mas dos negócios mais obscuros que poderemos ter com os contactos de determinados grupos económicos que têm interesse numa determinada área, dizem eu ali também quero e é ali que eles têm. Eu gostava de perguntar à senhora Presidente da Câmara Municipal de Almada qual tem sido, ao longo de todos estes anos, a resposta e o tratamento que o Poder Central de sucessivos governos tem dado quando se tratou de intervir naquele território, daquele território da costa atlântica, daquele território da Trafaria, daquele território, daquele eixo que se falou. O que é que aconteceu quando se tratou de requalificar a zona da Vala da Costa e fazer uma alameda atlântica? Como é que aconteceu quando se tratou de procurar avançar com soluções para a habitação social e o realojamento? Como é que aconteceu quando se tratou de construir as acessibilidades rodoviárias e as limitações que foram colocadas? O que é que foi dito às associações e às instituições que têm intervenção do ponto de vista local relativamente a planos de ordenamento e a imposições do ponto de vista do Poder Central? E em face de toda essa experiência, daquilo que têm sido as imposições quase napoleónicas do Poder Central relativamente àquele território, o que é que seria de esperar quanto a um terminal, a um hipotético terminal, a uma aberração económica, social e ambiental que prevê para aquele território, que é tão sensível, que até se impedem coisas como casas de realojamento para as pessoas que lá estão, se prevê para aquele mesmo território um aterro de 300 hectares com 9 milhões de metros cúbicos de movimentação de solos e uma área 5 vezes superior a 10 para o 98. Com impactos até do ponto de vista da rede hidrográfica que são imprevisíveis e que são até hoje praticamente impossíveis de dominar.
E, portanto, quando nós falamos de 2 pesos e 2 medidas, provavelmente este será o processo que vai aparecer na entrada da enciclopédia quando se procurar esta expressão. Porque dificilmente se encontra algo mais demonstrativo do que é a incoerência na política e do que é a falta até de sentido de responsabilidade quando se olha para um território e se pensa nas pessoas como se insetos fossem, e se olha para ali e diz aquilo é tudo, aquilo é só miséria. As pessoas mais pobres têm direito à sua vida. E aquilo que está em causa, termino, Sr. Presidente, dizendo assim o seguinte: aquilo que está em causa relativamente ao cumprimento escrupuloso das leis ambientais, que foi aqui afirmado pelo PSD, é precisamente nessa altura que eu me lembro que há uns meses atrás o Sr. Ministro da Economia anunciou que as leis ambientais em vigor iam ser alteradas. E isto agora começa tudo a compor-se e o puzzle começa a ficar preenchido. Muito obrigado.